Nascido em uma família abastada que possuía algumas franquias do McDonald's nos subúrbios ocidentais de Phoenix, nos Estados Unidos, Donald Millen era um homem rico que chamava a atenção de várias garotas, mas Donald era um homem sério, pelo menos até se perder no álcool e conhecer Rebecca Cheever, uma dançarina de casa noturna. Nesse período de sua vida, Donald só queria saber de beber e visitar clubes de strip, mas quando conheceu Rebecca, ele se apaixonou perdidamente por ela, e essa louca paixão o levaria ao seu trágico fim. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu peço desde já que deixe aí o seu gostei e se inscreva no meu canal para a gente tentar chegar nos 100 mil inscritos até o final do ano. E se você quiser também, me siga no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela. Então, dados os recados, vamos pro caso. Bom, antes de continuar contando o caso para vocês, vou primeiro lhes apresentar a vítima. Rodeado de amor desde seu nascimento, Donald teve uma infância alegre. Ele cresceu, se tornou um homem bonito e conheceu seu primeiro amor, Karen Lawson. O namoro levou ao casamento e mais tarde Donald foi abençoado com 3 filhas que ele amava. Eles passaram anos como uma família feliz, mas com o tempo, Donald começou a beber e logo isso era tudo o que ele fazia ao decorrer dos dias. Sua esposa pediu que ele parasse de beber para que seu casamento voltasse a ser feliz, mas Donald se recusou, mesmo com Karen dizendo que era ou a bebida ou a família. E como ele não quis deixar de beber, Karen não teve outra escolha, exceto pedir o divórcio. E Donald, que já havia mudado bastante por causa do vício, quando ficou solteiro, mudou ainda mais, se tornando alguém praticamente irreconhecível. Era como se o Donald anterior tivesse deixado de existir. Ele agora fazia várias tatuagens estranhas por todo o corpo e sempre era encontrado festejando em clubes noturnos. Um clube de strip que ele frequentemente visitava era o Bourbon Street Circus, e como ele era um frequentador assíduo do local, o gerente do clube lhe apresentou Rebecca, de 23 anos na época. Ela que era uma das strippers que fazia show por lá. Mesmo que inicialmente Rebecca fosse apenas um passatempo para Donald, ele acabou ficando hipnotizado por ela. Ele ficou tão louco por Rebecca que estava disposto a aceitar ela, mesmo com o seu trabalho, e seu filho de 11 anos, para que eles formassem uma família. Por outro lado, as filhas de Donald não gostavam nem um pouco de Rebecca, e achavam que ela era uma péssima influência para o seu pai. E a ex-mulher do Donald, a Karen, disse que ela não gostava da Rebecca porque ela já havia mostrado algumas fotos dela fazendo sexo oral, e ela teria mostrado essas fotos para as filhas dela. Uma das filhas do Donald falou o seguinte sobre Rebecca: ela era uma jovem que estava se despindo, bebendo, e ela conheceu um homem mais velho que tinha dinheiro, e ela precisava de dinheiro. Ele precisava de companhia. Mesmo com as filhas de Donald sendo contra essa relação, Rebecca foi morar com ele no ano de 2003 e 2 anos depois eles se casaram. De início tudo era às mil maravilhas, tudo era alegre até que os primeiros sinais de problemas apareceram. Apenas 6 meses depois do casamento, Donald começou a ficar com ciúmes extremos de Rebecca e passou a controlar toda a sua vida. Ele a fez deixar de ser stripper e a limitou às tarefas domésticas. Mesmo assim, ele ainda criticava todas as coisas que ela fazia e começou a abusar dela. Ele fez Rebecca fazer uma tatuagem escrita DJ's Playhouse acima de seus órgãos genitais, já que DJ era o apelido que ela usava para se referir a Donald. A Rebecca disse o seguinte sobre esse momento de sua vida: tudo girava em torno dele, em seu mundo. Eu achava que era uma pessoa horrível, uma mãe horrível, uma esposa horrível, uma prostituta. Rebecca, que a essa altura estava completamente esgotada mentalmente, começou a recorrer ao álcool para tentar se livrar daquele sofrimento. Junto com Donald, os dois bebiam dia e noite, às vezes até sem comerem nada.
Na casa dos Mellons naquela época existia apenas duas coisas: álcool e um arsenal incrível de armas que o Donald fazia muita questão de ter. E eu acho que eu não preciso nem dizer para vocês que essa é uma combinação perfeita: o fogo e a gasolina, ou seja, o álcool e as armas. Obviamente isso não ia ter um final feliz. No dia 31 de julho de 2012, a polícia recebeu uma ligação de Rebecca. Ela estava embriagada por volta das 22 horas. Ela gaguejava bastante enquanto dizia para eles enviarem uma ambulância para sua casa, porque seu marido estava sangrando. Os socorristas correram para o local para tentarem salvar Donald, mas ficaram chocados com o que viram ao chegarem lá. Rebecca estava sentada calmamente no sofá da sala com um cigarro nas mãos enquanto Donald sangrava no chão ao lado dela. Enquanto os socorristas acudiam o Donald, a polícia não podia deixar de olhar para Rebecca com muita suspeita. Afinal de contas, por que ela estava tão indiferente ao sofrimento de seu marido? Foi então que eles viram uma arma escondida no meio das almofadas que estavam próximas de Rebecca, além de um buraco de bala em um porta-retrato que estava pendurado na parede, que mostrava uma foto do dia do casamento deles. Vendo toda aquela cena, a polícia levou Rebecca para um interrogatório. Quando os investigadores perguntaram a ela o que havia acontecido, Rebecca negou constantemente se lembrar do motivo e do que havia acontecido com Donald. Ela alegou que tinha acabado de sair de seu quarto quando o notou sangrando no chão e imediatamente ligou para o 911. Depois de responder mais algumas perguntas, ela adormeceu no meio do interrogatório. Infelizmente, o Donald acabou não resistindo aos ferimentos e faleceu poucas horas depois de chegar no hospital, o que significava que a polícia já não estava mais investigando apenas um ataque, mas sim um homicídio. Antes que os detetives começassem a fazer uma investigação mais aprofundada, as filhas de Donald avisaram que ele tinha enviado para elas uma mensagem de voz por volta das 21 horas e 44 minutos. As palavras dele não faziam muito sentido para elas e no meio da mensagem um estrondo muito alto o interrompeu, provavelmente um tiro. Confusas com toda aquela situação, elas foram até a polícia, mas não conseguiram acreditar no que ouviram dos policiais. Elas simplesmente foram tomadas pela dor ao descobrirem que aquelas eram as últimas palavras de seu pai. Seguindo sua primeira pista, a polícia começou a inspecionar a cena do crime e ficou surpresa ao descobrir que tinham algumas câmeras de segurança monitorando a casa. E o que eles descobriram foi muito chocante. Todo o horrível crime contra Donald havia sido capturado pelo sistema de vigilância. Depois que seu filho saiu por uma festa do pijama na casa de seu amigo, Rebecca teria pego uma arma e entrou na sala enquanto Donald enviava mensagem de voz para suas filhas. Ele não tinha notado sua presença e estava de costas para ela, até que ela disparou seu primeiro tiro. Ele gritou com um ataque repentino e caiu na sala perto do sofá. Rebecca voltou para seu quarto e vestiu uma camisa que dizia Shooter's World, Mundo dos Atiradores. Então ela voltou para a sala e encarou Donald, e a queima-roupa ela atirou novamente em sua cabeça. Enquanto o marido agonizava, Rebecca se sentou no sofá ao lado dele, acendeu um cigarro e viu Donald sangrar pelos próximos 23 minutos antes de ligar para a emergência. Essa cena foi tão perturbadora que ela nunca foi divulgada em nenhum veículo de notícia. O vídeo de segurança mostrava que esse crime foi cometido a sangue frio, então não era mais quem cometeu o crime, mas sim por que cometeu o crime. E a história da Rebecca a toda hora mudava. Ela disse que Donald tinha planejado contratar alguém para tirar sua vida e disfarçar como se fosse uma tentativa fracassada de roubo. Uma vez ele teria jogado uma arma nela e quando ela perguntou para que servia, ele teria dito o seguinte: "Você nunca sabe quando pode precisar." Então, quando Donald estava ao telefone no dia 31 de julho, ela achava que ele estivesse falando sobre colocar seu plano em ação.
e ela se lembrava de ter pego uma arma e entrado na sala, depois atirado nele, mas não conseguia se lembrar de nada que tinha acontecido depois disso. À medida que os investigadores foram analisando as imagens de segurança da casa, eles descobriram muitas coisas sobre o passado sórdido desse casal. Uma coisa que eles descobriram foi que a violência doméstica estava acontecendo na casa há vários anos. Isso marcava uma certa reviravolta no caso, já que a polícia tinha sido chamada à casa cerca de 21 vezes. As câmeras de segurança tinham gravado várias vezes em que o Donald tinha batido na Rebecca. Algumas vezes ele empurrava ela no chão, outras vezes dava soco nela e em outras ocasiões a sufocava. Em uma das filmagens mostrava o Donald arrastando a Rebecca pelo chão e a jogando na piscina. Com essas imagens, a Rebecca, que antes era uma criminosa de sangue frio, passou a ser uma vítima de abuso que acabou revidando. Rebecca alegou legítima defesa após sua prisão, se aproveitando da simpatia do público por ela ser uma esposa que era agredida por um marido abusivo. Mas a família de Donald insistiu que Rebecca estava mentindo e ela deveria tê-lo provocado antes que ele fizesse qualquer coisa. Isso deixou muitos em um grande conflito, mas um fato permanecia verdadeiro. Seja qual fosse o motivo, Rebecca foi a atiradora. Então, o júri considerou Rebecca culpada em seu julgamento e ela foi acusada de assassinato em primeiro grau e sentenciada a 20 anos de prisão e teve uma fiança fixada em $1 milhão. E depois que o juiz anunciou sua sentença, Rebecca expressou seu arrependimento dizendo o seguinte: "Eu queria acreditar no melhor dele, eu o amava. Tudo o que posso dizer é que estou incrivelmente arrependida." Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como narro os casos e nunca do que essas pessoas fazem. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no meu canal, mande para todos os seus amigos para a gente bater os 100 mil inscritos. Por hoje é só, até a próxima e tchau!